Vou passar para você agora o conceito de agressão e fluxo, de maneira mais simplificada, que a gente vai ter a aula de fluxo lá na frente de maneira mais completa e mais complexa. Mas é muito simples de entender, presta atenção. A agressão é quando uma das duas partes, o comprador ou o vendedor, eles pioram o preço em busca de liquidez. Como assim, Felipe? Imagina que tem um cara aqui querendo comprar uma garrafa d'água que custa R$1. Tem esse cara querendo vender a garrafa d'água por R$2. Se quem está querendo comprar diz assim, eu não mudo o meu preço, é R$1 que eu compro. E se o vendedor fala, eu não mudo o meu preço, eu só vendo por R$2, esse negócio não acontece, o mercado não sai do lugar. Para o mercado sair do lugar, um dos dois tem que aceitar piorar o preço de compra ou de venda para poder buscar a liquidez, ou seja, buscar a possibilidade de negócio. Então, pode acontecer duas coisas. Ou o comprador diz, tá bom, eu aceito comprar mais caro, 50 centavos, R$1 até para ir subir lá no R$2. Vamos supor que nesse caso aqui, ele aceite comprar mais caro e compre lá no R$2 porque ele precisa muito daquela garrafa d'água. Então o comprador fala, tá bom, eu que queria comprar por R$1, agora vou aceitar pagar R$2, desloco o preço lá para cima e a partir de agora eu vou negociar nesse nível de preço com R$2 porque o vendedor quer me vender só por R$2 e eu quero a garrafa d'água. Isso é uma agressão na venda, ou seja, o comprador agride a venda para buscar liquidez, para fechar o negócio. O contrário é assim, ó, o vendedor está lá com a garrafa de R$2, o comprador está aqui com a garrafa de R$1. O comprador fala, eu não vou mudar meu preço. E o vendedor fala, ah, mas eu quero muito te vender essa garrafa porque eu preciso ficar livre disso. Tá bom, então ele vai aceitar vender mais barato para conseguir negociar aquele produto, para conseguir liquidez, tá? Então assim, ele aceita vender por R$1. Esse comprador acaba puxando a venda aqui, ou seja, o vendedor agride a compra, agride o comprador para negociar R$1, piora o preço para conseguir negociar e conseguir liquidez para aquele produto que ele tem ou para aquele ativo que ele tem. Isso é o que a gente chama de agressão. Quando a gente olha aqui na profundidade de mercado, na escala que a gente tem, ó, daqui para cima, a gente tem a escala das ordens de venda. Daqui para baixo, a gente tem a escala das ordens de compra, tá? A agressão funciona do seguinte modo. Vocês estão vendo que aqui, no nível de preço de 107, 130, a gente tem 15 ordens de compra em aberto para negociar? Só que elas estão em 107, 130. Aqui, em 107, 145, também tem 15. Só que a gente tem uma diferença de preço de 15 pontos, tá vendo? Para negociar, que está aberto o intervalo. Ou seja, por quê? Enquanto o comprador ou vendedor, um dos dois, uma das duas contrapartes, não resolverem piorar o preço, esse preço não sai do lugar. Para sair do lugar, uma coisa ou outra tem que acontecer. O que, Felipe? Ou esse comprador que está aqui em 107, 130 resolve piorar o preço e fala assim, cara, tá bom, eu aceito negociar 15 pontos mais caro, eu aceito comprar 15 pontos mais caros para ir lá negociar esses 15 que eu preciso para comprar isso aí, tá? E aí ele sobe o preço, ou seja, esse preço desloca 15 pontos para cima. O contrário, pessoal, é a mesma coisa. Se esse vendedor primeiro resolve, que está lá em 107, 145, ele resolve, não, eu preciso muito vender, ele vai deslocar o preço, ele vai agredir a compra lá no 130, que é onde tem liquidez, e ele vai, para consumir esses 15 que ele precisa, então ele vai deslocar o preço 15 pontos para baixo. Então, o deslocamento do preço no mercado, para cima ou para baixo, ele acontece em função de agressão de preços. Não tem nada a ver com volume de compra ou de venda, tá? Isso não existe. É a agressão de preços que provoca o deslocamento do preço no mercado. Ou seja, o comprador agride o vendedor e desloca o preço para cima, o vendedor agride o comprador e desloca o preço para baixo. E aí, quando a gente tem a continuidade dessas agressões, continuidade em função de uma necessidade ou de uma urgência de mercado pela parte da compra, enfim, a gente tem o deslocamento de preço de maneira mais longa, ou seja, a gente tem um movimento direcional do preço. Olha só, se a gente for fazer um cálculo aqui, se eu pegar do 110 até o 130, quanto que eu tenho de oferta de compra aqui? Então, eu tenho 165, 75, 85. Então, eu tenho 185 ordens de compra aqui que querem ser preenchidas. Para eu consumir 185 aqui, eu vou ter que consumir todos esses níveis de preço aqui, ó. Então, quando esse comprador resolve agredir o preço,
porque ele não tem liquidez próximo nos próximos níveis de preço, ele vai ter que arrastar, ele vai ter que consumir tudo o que ele precisa até consumir toda a ordem dele. Então, se a gente tivesse aglomerado esse bloco de ordens aqui de 185, para ele ser liquidado lá, ele teria que consumir todos esses níveis de preço aqui, ó. Seriam mais ou menos 50 pontos, enquanto aqui são só 20. Isso é a questão do consumo de liquidez, das agressões. Então, quando a gente diz que tem uma agressão muito forte no preço e ela arrasta muito o preço, que a gente chama de raspar o book, né, ou lamber o book, porque não tem liquidez num único nível de preço, para consumir tudo que ela precisa, ela tem que ir tomando liquidez em outros níveis de preço, e isso vai fazendo o preço subir mais ou menos. Então, esse deslocamento de preço é provocado por agressão em busca da liquidez. E aí a gente termina com um termo muito importante. Agressões. Anote isso aí, tá? Agressões. Se elas tiverem, presta atenção, se as agressões forem contínuas. O que significa contínuas? Agride, é questão de segundos, ou seja, está entrando ali negócio, uma frequência de negócio alta, é contínuo o negócio, é contínua a agressão, piora preço, piora preço, piora preço, piora preço. Nessa frequência que eu estou falando com vocês, rápido desse jeito, tem continuidade, tem frequência de negócios, é questão de milésimos de segundos. Diferente de fazer assim, ó, agride, para. Agride, para. Agride, para. Tá? Quando essas agressões são contínuas, quando elas são, né, contínuas mais recorrentes. Recorrentes. O que quer dizer que elas são recorrentes, Felipe? Não pode ser uma agride compra, uma agressão vendedora, uma agressão compradora, uma agressão vendedora. Não. Agressão compradora, 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 ou agressão vendedora, 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 vendedora. Na sequência. Nessa continuidade, tem também uma recorrência. Recorrência no seguinte sentido, de ser compra de novo, compra de novo, compra de novo, compra de novo, ou venda de novo, venda de novo, venda de novo. E não aquele equilíbrio entre compra e venda. Aí passa 100 comprados, 100 vendidos, 100 comprados, 100 vendidos. Aí o preço não sai do lugar. E além disso, elas também têm que ser progressivas. Como assim progressivas? Eu tenho que deslocar o preço. Não adianta eu subir aqui, ó, agredir no 145, voltar, agredir de novo no 145, voltar, agredir de novo no 145, voltar, agredir... Não. Eu preciso agredir no 145, depois no 150, depois no 155, depois no 160, depois no 165, depois no 170, depois no 175, depois no 180, depois no 185, depois no 190 e assim por diante. Olha o deslocamento do preço aqui, ó. Então, quando eu tenho agressões contínuas, recorrentes e progressivas, isso aqui eu chamo de fluxo. Fluxo, sentimento direcional de mercado, aquele movimento com aceleração, com momentum no mercado, que provoca um deslocamento grande, que cria um movimento no mercado. O fluxo é provocado por agressões que são contínuas, recorrentes e progressivas. Tá? E que vocês vão ver aqui, tanto na ferramenta do Superdom, quanto no Times and Trades lá na frente a gente vai falar, mas para vocês já entenderem o que são as agressões e o que são o fluxo. Então as agressões elas provocam um deslocamento no preço. Mas o que provoca um movimento direcional grande e longo é a continuidade dessas agressões com recorrência e progressividade. Isso provoca fluxo. O fluxo provoca um movimento direcional, porque o fluxo é a resposta direcional a um sentimento de mercado positivo ou negativo que promove a entrada de agressão no mercado. E é isso que é agressão e fluxo. Agora vocês já entenderam.